Porque, às vezes, entre você e o teu concorrente, o que vai tornar você diferente é o detalhe. O que nós tentamos vender é uma experiência. Com cuidado, desde a hora que ele para o carro no estacionamento, que tem uma pessoa ali dando um bom dia para ele, uma boa tarde. A hora que ele entra dentro da nossa loja e a temperatura da loja está boa, o som ambiente está tocando uma música agradável, numa altura bacana. Dona Tito, hoje no Bom de Papo o assunto é gastronomia. Sabe que eu não comi um cachorro-quente tão gostoso em toda a minha vida. Ando por esse Brasil todo. E esse cachorro-quente melhor do mundo. É O uma nome dele referência. é Al-Al. Al-Al? É, francês, o Al-Al. Al-Al. No francês. Aí quando chego lá, eu falo, também, esse me sai muito bem. É que não seria mas- em francês um sim, sim. É pode ser. pode Aí ser. depende, mas é um nome muito gostoso, muito bonito. Em 5 minutos, ele faz um cachorro-quente para você. Eu acho que menos, hein? Menos. É Mas tanta é que prática, eu gosto porque são de 49 49 anos. Mas quando tá 3 minutos, fala, espere mais 2, porque eu gosto de 5 minutos. Dani Artigas, hoje estamos recebendo quem no Bons de Papo? Estamos recebendo hoje o César, que é proprietário da rede Au-Au. Oh. Uma referência e cria histórias com famílias, com gerações. Todo mundo tem alguma coisa que lembra e remete o Au-Au. Sim. Que, inclusive, depois ele vai contar um pouco sobre isso, assim, além do Au-Au, né? Vai muito mais, envolve muitas famílias. Eu sempre falo, nosso maior patrimônio, essa ligação nossa com o curitibano, essa empatia que existe da marca com a família. E sempre foi o nosso objetivo como empresa, como marca. Nós somos uma empresa totalmente familiar e a nossa ideia sempre foi trazer a família para dentro do nosso estabelecimento. Então, achar maneiras deles se sentirem bem, da família junta ou não necessariamente no mesmo momento, mas oferecer oportunidade dela, digamos, o pai está numa reunião, saindo de uma reunião tardia, ele pode ir no UOL comer, almoçar às 4 da tarde, a mãe pode fazer um lanche à tarde com amigas, os filhos saindo da escola, comendo ao UOL, e até no final de semana a família toda recorreu ao UOL para almoçar ou para fazer um É bem lanche. eclético, né? Eclético. E Tenta cria suprir. esse vínculo, e por isso que também é uma referência, e todo esse tempo de história. Isso é muito 49 legal. O anos. nosso maior patrimônio, eu sempre falo, é essa ligação com a família paranaense. Legal. E temos Essas aqui histórias, também... essas histórias. Sim. E temos aqui também o André, que é uma referência no setor gastronômico aqui em Campo Largo. O bichinho que trabalha pra caramba, ele não para. Tem 2 restaurantes aqui. Agora também um dos donos do Au-Au em Campo Largo trouxe para cá, então, todas essas delícias do Au-Au. Então, a gente vai aprender muito com vocês aí, como grandes empreendedores. E você está junto, né, com o Juninho, com o Arthur, nesse novo empreendimento. Exato. A gente ficou feliz com a confiança da marca Au-Au e nos permitir trazer para Campo Largo. A gente percebeu essa oportunidade e, como fãs do Au-Au há muito tempo, né, esse desejo. Eu já sou da gastronomia, como você disse, já tenho um paladar aguçado para essa questão de sabores, então a gente teve essa oportunidade e está bem feliz por poder desempenhar um trabalho na cidade. Parece que o universo conspirou a favor, né? A gente estava conversando dentro dessa tua pergunta, Isa, que eu achei legal, assim, quando você visualiza, você sonha e faz o negócio acontecer, assim. Achei muito legal essa história. Se puder compartilhar, Sim, então, sim, já com que o certeza. Zico já perguntou, vamos compartilhar um pouco disso. Então, Zico, na realidade, não foi algo planejado por nós três, né? Então, eu, quando o terreno ali é da minha família, meus pais, né? Então, quando a gente adquiriu aquele terreno, a gente optou, fizemos uma escolha dentro do Au-Au. A gente imagina um negócio desse lá em Campo Largo um dia, tal. Isso tem alguns anos. E exatamente. Pronto, né? E na outra ponta, o Juninho e o Arthur, a gente já se conhece há bastante tempo, mas não planejava ter um negócio junto. Eles já estavam articulando a ideia de trazer o Au-Au para Campo Largo, né? E quando eles fecharam inicialmente ali com o César, a vinda para cá, o projeto era dos dois, e depois eles vieram me procurar para a locação do imóvel. Então, ali que a gente acabou somando forças, né? E daí Eu Quero Uma Dupla virou um trio. Então, sonhamos a mesma coisa, né? Mas não era no mesmo momento, né?
e tudo convergiu Aí você para falou, que... só vou locar o espaço para entrar de sócio. Na realidade, eu falei com meu pai, falei, pai, você lembra quando a gente optou por esse terreno, que a gente comentava, tal, imagina uma estrutura dessa em Campo Largo, e todas as vezes que eu ia para Curitiba, que eu passava no Uau lá, eu ficava imaginando, imagina isso aqui lá em Campo Largo, que show que seria. E não foi Se realizou. planejado, foi desejado, vamos dizer assim, e tudo acabou convergindo para esse sonho agora que está ali acontecendo, né? Não, e legal que já foi um sucesso, né? Sucesso. Logo de cara, assim, o pessoal tava ansioso, tava aguardando mesmo a chegada do Uau aqui. É muito, muito. E é muito legal a gente chega, né, no estabelecimento, ver o proprietário, mas você também tem essa temática, são 7 lojas, é difícil você estar nas 7 lojas ao mesmo tempo. Você gosta de frequentar algumas lojas? Como que funciona lá em Curitiba? Gosto, frequento, vou bastante em todas, mas como você mesmo falou, como são 7 lojas, né, a gente tem que delegar um pouquinho, mas é muita satisfação quando você sabe que a loja está andando com perfeição sem a tua presença. Uhum. Isso também gera uma satisfação interna para você muito grande, porque um dos fatores de sucesso de uma empresa é você ter uma equipe trabalhando junto com você. É você ter pessoas que vestem a camisa e que, na sua falta ali, continua como se você tivesse. Então, um dos, digamos, objetivos do nosso trabalho é esse, é fazer com que a nossa equipe realmente trabalhe com a gente. Como eu falei, é uma empresa familiar e que ali no trabalho se torna os operadores com a gente uma grande família também. Sim. Todo mundo também passa a depender daquilo. Então, a partir do momento que eles comprem essa nossa ideia de satisfação do cliente, sempre falo, o objetivo do nosso trabalho é a satisfação do cliente. Então, atingindo isso, é a nossa satisfação. E a gente precisa desses colaboradores com esse mesmo objetivo, com esse mesmo foco, porque, como eu falei, não podemos estar ao mesmo tempo em todas as lojas. Então, o grande desafio é esse, fazer todo mundo comprar essa ideia e atingir o objetivo de satisfação do cliente. Que legal. Bacana, né, velho? Vamos destacar aqui o nosso look, Lojas Pup. Achei bonito Olha essa isso, jaqueta, viu? hein, Zico? Inclusive, olha... Já é tua. Já é minha. Já é minha, essa aqui, mandaram o look, mas infelizmente eu não vou devolver, não. Essa eu não vou devolver. Não, mas ficou lindo mesmo, Tem a outra muito linda, já tá com o Juninho já tá vestindo também, tá nos bastidores que já tá vestindo. Vai passar na PUP, só vai pagar. E eu tô sofrendo pra escolher os looks, porque é tanta coisa linda, que Meu fico, meu Deus, vou usar esse, vou usar esse, vou usar aquele. Não, eu tô adorando. Falo, você vai comprar uma roupa, você leva um fogão, leva uma pá, tem de tudo. Meu Deus do céu, lá, é né? bom. E aí, agradecer a Ícaro Joias também, Ícaro Joias, né? tá? Ó, Juliana Ela Paz de Campo agrega Largo. no look, assim, absurdamente, né? Olha, Eu adoro a O que você Ícaro. está usando hoje? Hoje é Maria Dolores. Maria Dolores? Exatamente. Juliana Paz de Campo Largo com Maria Dolores. Cara, o Juninho, ele falou algo aqui, soprou no ouvido aqui, eu achei muito legal, que o PUP tem desde de prego a Lacoste. Exatamente. E se bobear, você compra um prego da Lacoste, lá, porque é um prego mais, né? Mais legal. Mais elitizado. Mais elitizado, vai assim, ser com um prego diferenciado. Prego de grife. E a gente falando aqui em gastronomia, não podemos esquecer do nosso parceiro, o Mundo dos Fogões. Passei lá. Que lá tem um aquário tudo de faca, em utensílios domésticos, o aquário de faca. Não, como diz o Anderson, é um luxo aquilo, né? Ele tá com um painel lá com mais de 100 modelos. É cutelaria Tomasi. E aí tem o cabem-embuia, osso, chifre e material em aço inox, aço cirúrgico, né? Aço inox, aço cirúrgico, aço carbono. Cada hora ele inventa moda lá. Vale a pena, se você não tem mania de comprar faca, não precisa de faca, mas vai lá para conhecer. Porque com certeza, você entrando no mundo dos fogões, alguma coisa você vai levar. Né? Embalagens, né? Para cachorro-quente, para quem tem lanchonete, quem tem restaurante. Sim, área gastronômica aí, o pessoal faz a festa ali, né? Olha, nós estamos bem servidos em Campo Largo, né? Mundo dos Fogões e PUP. Caraca. Que privilégio. Inclusive, o Brecalho falou que vai mudar para Campo Largo por conta disso. Olá. Não é uma coisa impossível, não, viu? Porque é uma região linda, linda, linda. Que eu estava comentando, tranquila, uma cidade tranquila, ao mesmo tempo um pulinho de Curitiba. Você tem acesso fácil a Curitiba. Sim. E vivendo uma vida mais tranquila do que a cidade tão grande como Curitiba. Campo Largo acabou virando um grande bairro de Curitiba, né? E com uma qualidade de vida maravilhosa. Sem dúvida. Estão sendo grandes condomínios aqui no entorno, né? Temos agora Alphaville também, né?
E agora temos até o Uau, então... Ele vai ficar mais pertinho aqui da unidade, se né? mede a cidade quando tem Uau. Opa! Tem Uau, a cidade é boa. Tá crescendo Tá muito, bom. né? Pai era o Luiz Gonzaga Brecaio, né? E foi ele que idealizou o Uau. E no começo era só carrinho de cachorro-quente. Isso Qual mesmo. que era a visão dele na época? É interessante a história. Na verdade, foi bastante visionário, né? O Uau tem, como falei, 49 anos, 50, ano que vem 50. Ele fez uma viagem, ele era radialista primeiro, ele era radialista, e nesse tempo que ele idealizou o Uau, na verdade ele começou com radialista, nesse momento ele já era proprietário de uma rádio em Londrina. Mas aquilo não dava uma segurança para ele não sentia firmeza na rádio, e ele sempre buscando novos negócios. Ele fez uma viagem até o interior do Rio de Janeiro e viu, se não me engano, me foge o nome da cidade, tá? Mas lá ele viu um negócio que chamou bastante a atenção dele, que era a venda de lanches de maneira ambulante. Numa época, vamos falar 50 anos atrás, que não existia tanto, não existia nada, essa maneira de se consumir lanches. Não existiam as lanchonetes como nós conhecemos hoje. Praticamente você fazer um lanche era comer um misto na panificadora, bar, ou seja, não tinha esse conceito tão normal como nós temos hoje. Então ele viu aquilo, ele falou, e a grande vantagem dessa ideia dele, que ele viu e trouxe para Londrina, no caso, é que não a pessoa precisaria ir até o estabelecimento. Com os ambulantes chegariam muito mais próximo até o público consumidor. E em cima dessa ideia, ele já voltou para Londrina e falou, vou adaptar cachorro-quente. E aí mandou produzir uns carrinhos específicos para ele. Minha mãe até que desenhou os carrinhos, minha mãe é artista plástica, desenhou os carrinhos. O nome, eles contam, minha mãe, quando meu pai é falecido, que a Uau, eu novinho falava, quando queria, né, falava Uau. Opa, então vai ficar Uau, porque é uma das primeiras coisas que a criança fala, ou seja, qualquer criança vai saber o nome do produto. E assim ele iniciou uma pequena empresa com em torno de 8 carrinhos em Londrina, mas muito rapidamente ele viu que aquilo era o negócio dele, que ele se identificou, aquilo tinha um futuro. Em 3 meses ele já se desfez da rádio e mudou com a família para Curitiba, e aí montou, e aí realmente que o Uau se tornou, na cabeça dele assim, iria se tornar uma marca mais sólida. Em vez de 8 carrinhos, ele já montou uma empresinha com uns 20 carrinhos, espalhou por Curitiba. Acreditou mesmo no negócio, né? Em 3 meses muito, mudar de cidade. Ele acreditou muito no negócio. E assim iniciou a história da Uau, que nesses 50 anos tiveram situações bem difíceis. Por exemplo, quando o Uau estava bem já estabelecido na cidade, havia um reconhecimento do produto, uma procura pelo produto, saiu uma lei municipal proibindo ambulantes. Ou seja, imagina, meu pai já veio de Londrina com esse sonho. O negócio dele era esse. A hora que a coisa estava estabelecida, estava sendo reconhecida pelo público, não, agora não pode mais. Ele conseguiu um tempo ainda, daí ele migrou, o primeiro grande desafio da empresa, que foi daí se estabelecer num imóvel único, digamos assim. Aquela ideia dos carrinhos, onde o carrinho ia até a pessoa, até o consumidor, teve que ser repensado, e ele escolheu um ponto em Curitiba, né, também bem visionário ele foi, porque naquela época Carlos de Carvalho não era nada, e ele iniciou o Uau ali, ponto fixo, onde é o Uau da Carlos de Carvalho hoje, era um balcão, uma casa com um balcão, onde dentro vendia sorvete, e tinham 2 carrinhos na porta. Mas aquela coisa de praticamente começar do zero, porque as pessoas teriam que achar o Uau. As pessoas teriam que ir até o Uau. Então, praticamente foi um recomeço, mas também que deu com muita persistência. Porque tem a magia do carrinho, né? O carrinho ele tem uma magia. É lúdico. Porque eu vou lá, eu gosto do carrinho. Então, tanto é que nós mantemos E o pessoal até aqui hoje. também, né? Eles Também, querem ficar lá na frente no carrinho, Tanto né? é que Muita nós gente, né? mantemos, A gente gosta do carrinho. Nós mantemos essa ideia até hoje, por mais que nós tenhamos uma loja muito confortável para as pessoas que queiram entrar, uma cozinha perfeita, muito bem montado, mas a questão do carrinho nós mantemos, porque tem tudo, remete ao início do Uau, e é lúdico, como eu falei. A pessoa comer no carrinho, a criança pedir por atendente do carrinho,
É bem legal. E a gente pretende sempre ter essa imagem. Eu sei que o pão, vocês têm um cuidado que parece que é como se fosse um bebê, né? Vocês falam que ali o pão é todo o negócio ali no cachorro-quente. Você fez uma comparação perfeita. Inclusive, quando nós damos treinamento para os nossos colaboradores que vão trabalhar o pão, nós citamos exatamente a figura de linguagem que você usou agora. Não imaginem a nossa sala de pães. Nós temos uma sala de pães. A gente chega para eles, não imaginem isso daqui como uma sala de pães. Imaginem isso daqui como um berçário. Você nunca coloca um neném em cima do outro, certo? Você nunca pode colocar um pão sobre o outro, porque o pão é muito sensível. Você, é um pão, não pode, porque ele vai amassar o que está embaixo. Cuidado que tem Então, que ter. o exemplo que a gente dá é exatamente esse, por coincidência, que você falou agora. E aqui a gente vê que a qualidade permanece, né? Eu já fui algumas vezes no Uau aqui em Campo Largo. E isso é legal, você saber que o Uau que você come lá na Carlos do Carvalho, você come em Campo Largo. Isso é bacana. Então eu quero dar os parabéns, porque, cara, a gente sabe que não é fácil. Exato. E isso a gente vai e se sente feliz e sai de lá satisfeito e tem o prazer de chamar um de vocês e falar, cara, tá bom, tá legal. E o risoto, isso sério, é legal. pulando do cachorro-quente pro risoto, olha... Manter essa essência do cardápio é um dos maiores desejos nossos e do César também, né? Justamente porque, como eu falei, a gente era fã já da marca, já era cliente há muito tempo, né? Então, por exemplo, um dos sócios do Arthur, o nosso Rodrigo Hilbert, ele sempre estava em busca do cachorro-quente perfeito. Então, ele é o crítico ali, né? Exatamente. Ele sempre tentava chegar na receita. Até um dos desejos dele pela marca foi esse, né? Eu, como já sou da gastronomia, uma das coisas que eu sempre admirei é o zelo que o Uau tem, e isso eu pude ver de perto depois, né, como franqueado, na questão do preparo dos alimentos. É tudo muito fresco, é tudo feito de maneira artesanal, é diferente do que algumas pessoas imaginam que é um fast food. Não tem nada disso, é tudo artesanal. E eu, como você disse, já sou da gastronomia, já tenho de berço esse cuidado também no nosso restaurante, então é algo que me chamava a atenção tanto em querer trazer isso para cá, né? E o nosso cuidado, a nossa busca é justamente para manter esse padrão, a mesma sensação que o cliente tem lá, poder ter aqui pertinho de casa. E falar um pouquinho da tua experiência. Você começou como garçom no restaurante do teu pai? Na realidade, meu pai e a mãe brincam que eu nasci embaixo da mesa da cozinha já, né? Embora eu não tenha um dote Ela não culinário. tinha muito tempo de sair, já resolvia ali mesmo. A gente foi criado lá no interior, né? O restaurante era meu pai, minha mãe e um tio só que trabalhavam. E foi criado meio que junto ali, né? Eu sempre falo que a gastronomia, a culinária, isso é uma arte. Eu não sou muito do dom, mas aprendi a ser um crítico e amar a gastronomia. Adoro experimentar sabores. E então, desde novo, sempre junto com meus pais. Aí teve uma fase, fui pai muito jovem, né? Que eu fui para o mercado de trabalho e tudo, né? Onde eu adquiri bastante experiência para poder voltar depois como sócio do meu pai no restaurante. E aí, a partir dali, foi uma caminhada em busca de crescimento, né? E também o Uau veio combinar com isso, porque acaba sendo, por mais que você tenha experiência, você vai ser parceiro de uma empresa que tem 49 anos de mercado, você aprende muita coisa. Os processos e cuidados, desafio, né? A empresa conseguiu expandir para mais de uma unidade. Então, é muito legal, esse aprendizado fantástico. É uma oportunidade, legal, né? E você, como empreendedor, o que você já está, nesses poucos meses, o que você já está tirando de experiência? Porque o Uau tem um padrão de qualidade, de processos. O que você já está tirando como empreendedor e que também serviria de orientação? Porque, às vezes, assim, a gente está falando de gastronomia, mas isso serve para qualquer ramo. O aprendizado que a gente tem dentro de uma empresa, né? O que você já consegue tirar e ver assim, por isso que eles dão certo? Então, uma das coisas que me conforta, porque por mais que eu nasci embaixo da mesa de cozinha e cresci sempre no ambiente gastronômico, parece que eu nunca estava satisfeito com o padrão que você está sempre buscando a melhor. E quando eu olho todo o trabalho que o César desenvolve lá no Uau, eu percebo que é isso mesmo, a gente está no caminho certo. Você não pode entrar nessa zona de conforto, atualizar o teu cardápio, você está mantendo a tua tradição, mas se mostrando sempre atento ao mercado. Então, esse aprendizado, por exemplo,
Um dos desafios nosso aqui é justamente divulgar toda essa gama de produtos que o Halal tem, como você fazer risoto, massas, saladas e tudo mais. Então, café, até tem café. Por qualquer hora do dia você vai encontrar um alimento. Agora no frio, chás. sopas, por exemplo. Verão, o pessoal vai lá, toma um suco, uma sobremesa na parte da tarde. Então, o dia inteiro você tem acompanhado de um ambiente muito bacana, né? Você pode fazer uma reunião, levar teu notebook, fazer o teu trabalho ali. Então, isso foi um grande aprendizado. Você não entrar nessa zona de conforto, você realmente, essa busca pelo querer melhorar sempre. Eu me senti, às vezes, assim, um pouco... Puxa vida, mas será que estou fazendo alguma coisa errada? Não, você está fazendo certo, que é buscar sempre essa melhor. Não se acomodar. Falando em zona de conforto, também a pandemia veio para dar uma reviravolta em tudo, né? O seu Luiz Gonzaga, que ia até o cliente, depois teve que se adaptar para o cliente, ia até o estabelecimento, de repente vem o César e pega uma situação onde o que eu faço para levar até o cliente é difícil também, como é que eu vou fazer para chegar tudo com higiene e não dá para trazer para o meu estabelecimento. A pandemia foi algo, tipo, o que você traz... Transformador, assim, né? Da pandemia, que mudou, assim, teu modo de pensar em relação ao que eu vou fazer, diretrizes, tenho que pensar lá à frente. O que mudou na cabeça do César? Você sempre sai dessas situações difíceis um empresário melhor. Uhum. Quem conseguiu, né, transpor esse limite, essa dificuldade, esse desafio enorme, eu garanto para você que quem conseguiu saiu melhor. Porque ele, desde o relacionamento com a equipe, eu acho que você valoriza, é o momento de você valorizar muito mais a sua equipe. Isso foi, digamos, as impressões, o resultado meu, pessoal, tá? Uhum. A questão de você também trabalhar mais enxuto. Você você aprendeu com a pandemia, o empresário que soube tirar lições, uma das maiores foi essa, tentar trabalhar mais enxuto. E valorizando esses funcionários, esses colaboradores, mais até do que antes, porque era um desafio para trabalhar na pandemia. Mesmo, imagina, muita gente não queria sair de casa. Não. E esses funcionários vinham, trabalhavam com a gente. Pô, é super legal. Era um momento, às vezes as coisas passam um pouco no volume, você não presta muita atenção e vai no dia a dia. E quando acontece uma situação dessa, você começa a prestar atenção em detalhes. Uhum. Em detalhes das dificuldades dessas pessoas e que vestem a camisa com você e que te ajudaram a transpor essa dificuldade. Quem é quem realmente. E como eu falei, você nunca sabe tudo, né? Você está sempre aprendendo. Então, nessas dificuldades, se você for cuidadoso, você vai tirar ótimas lições. E foi o que a gente tentou tirar. Eu acho que a gente conseguiu, como eu falei, trabalhar com menos, não trabalhar com mais economia, porque, veja, ninguém está garantido. Não. Quem diria que viria uma situação daquela? Com 49 anos de história. E o comportamento das pessoas também mudou bastante. Mudou muito a maneira de consumo. Por isso que eu falei, tirar lições. Nós desenvolvemos muito melhor o nosso delivery. O nosso delivery era antes, bom, funcionava, era ok. Mas após a pandemia, é um outro delivery. Nós aprendemos muito. Então, que negócio, se você souber trabalhar com os desafios, você sai um empresário melhor. E eu espero que isso tenha acontecido com a gente. O empresário nunca dorme sossegado, né? Não, nunca dorme sossegado. Não. Quando dorme, né? Quando dorme, né? E quando dorme, né? Mas, como eu falei, se você conseguir tirar desses desafios aprendizado, você atingiu um objetivo bom, muito bom. Em que momento que você viu que precisava sair só do cachorro-quente e crescer? Precisava ampliar o cardápio, oferecer mais ainda? Puxa, isso é quase que uma coisa que eu vejo quase como natural. A pessoa que fica... a empresa... vamos voltar um pouquinho. O sonho de toda empresa é ter um produto único. O sonho de todo restaurante, se você vender muito bem um único produto e for satisfatório aquilo, maravilha. Mas cada vez mais difícil. Então, você tem que se adaptar às necessidades do teu consumidor.
Então, se até um momento atrás só o cachorro-quente supria isso, ótimo, mas as coisas vão se desenvolvendo, as necessidades do teu consumidor vão ficando mais apuradas, vão aparecendo outras situações, a demanda de momentos também, por exemplo, eu te cito saladas. Salada é um carro-chefe, um produto muito forte dentro da UOL. Isso foi uma demanda que veio do público. Opa, então eu não escolho muitas vezes o que necessariamente o que só eu quero vender, não é isso. Eu vejo o que meu público está almejando, o que ele precisa, o que eu posso fazer para ajudá-lo dentro do que ele quer. Salada foi uma dessas. Todo mundo se preocupando com físico. E outra coisa também, muitas vezes que não quer uma refeição pesada no almoço, quer uma coisa mais leve, vai voltar a trabalhar. Então eu acho que salada entrou muito bem, teve uma repercussão enorme junto ao nosso público, e você pode falar também que é um carro-chefe do nosso cardápio. Sim, né? sim. Esse é um exemplo. Mas... saber escutar também o cliente. Muito. Saber escutar o cliente. É fundamental. Saber escutar e filtrar o que seria importante para ele, o que a gente poderia oferecer que fosse facilitar a vida dele. Teve alguma coisa que deu errado que vocês colocaram no cardápio? Falou, nossa, que errada que a gente deu. Veja, não dessa forma. Que errada eu não diria, mas coisas que a gente imaginaria que pudesse ter um apelo maior e que não teve. Sim. É normal, né? Normal. A gente tenta algumas coisas, não vamos acertar sempre. Como eu falei, a gente está sempre aprendendo. O empresário, todo dia, o empresário que acha que acordou e sabe tudo... Não, né? Não, sabe? Então a gente está sempre aprendendo e claro que a gente bate de cabeça também, aí erramos, às vezes erramos. O que você vê do maior desafio assim de empreender? Poxa, o maior desafio de empreender, não vou dizer o desafio, mas eu vou dizer o maior objetivo, como eu falei desde o começo, é o cliente sair satisfeito. Tá? É fazer... Então, é um desafio? Não vou dizer que seja o desafio, mas é o nosso objetivo. Tá? Para atingir isso, você tem que passar por todos os desafios, digamos assim. Tá? Mas, falando especificamente, tentando responder exatamente a tua pergunta como desafio, poxa, sempre o risco de empreender, né? Você tem muitas pessoas que também dependem do teu negócio. Como eu falei, você tem uma equipe que depende também daquilo, muitas famílias também dependem daquilo. É um desafio. Será que para muito empreendedor falta acreditar um pouco mais naquilo que está fazendo? Porque às vezes a gente acaba vendo algumas empresas que elas começam, não dá nem um ano e acabam fechando, e às vezes não dá o tempo de amadurecimento, das pessoas conhecerem, e daí acabam fechando. E é muito triste isso, né? Quando eu vejo uma situação dessa, eu como empresária e querendo apoiar o comércio local, assim, é triste. Até para um concorrente é triste ver que uma empresa tua concorrente fechou, porque algum problema tem no negócio, né? Como o UOL se preocupa com o detalhe. E às vezes a gente vê as pessoas têm ideias boas, só que na hora de colocar em prática, elas não percebem o detalhe. O detalhe do produto, o detalhe do atendimento, o detalhe do teu ambiente, pequenas coisas que vão fazer a diferença. Porque, às vezes, entre você e o teu concorrente, o que vai tornar você diferença é o detalhe. O que eu sempre falo, você tem que ter um ótimo produto. Você tem que, sim, usar a palavra que você usou, acreditar no que você está fazendo. Mas você tem que tentar vender ao teu cliente mais do que um bom produto. O que nós tentamos vender é uma experiência. A pessoa vai ao UOL pelo produto, mas a gente quer que ela saia com uma experiência muito boa. O que eu quero dizer com isso, e o Gil tem toda a razão, um cuidado desde a hora que ele para o carro no estacionamento, que tem uma pessoa ali dando um bom dia para ele, uma boa tarde, a hora que ele entra dentro da nossa loja e a temperatura da loja está boa, o som ambiente está tocando uma música agradável, numa altura bacana, ele vai usar o banheiro está limpo, ele não paga estacionamento, não cobramos 10%, daí vem um atendente até a mesa dele tirar o pedido, ou ele tem o QR Code na mesa.
o uniforme está limpo, é uma pessoa educada, é uma pessoa que de alguma maneira, que passe uma coisa boa para ele. Ou seja, todos esses vários detalhes que a hora que ele sai da lanchonete, ele vai lembrar que ele teve um ótimo produto, que a gente acredita no que faz, mas mais do que tudo isso, que ele teve um bom momento, ele teve uma experiência boa. Então, a gente tenta fazer mais do que um produto, uma experiência. Ele sai bem do lugar e quer voltar de novo para sentir aquilo Sem novamente. dúvida. E eu sempre falo para o Juninho e para o André que a pessoa, a gente quer que o nosso cliente se sinta dentro do UOL quase um prolongamento da sua casa, que ela se sinta em casa, Sim. que ela seja recebido como em casa, que ela se sinta bem. E ouvir o cliente é fundamental. Eu até brinco, até falo na rádio também. Cara, o dia que o pessoal que faz hambúrguer artesanal entender que você vai comer um hambúrguer, você quer comer com a mão e abrir a boca para comer, que você não quer comer de garfo e faca, porque eles colocam 2, 3 hambúrgueres, fica desse tamanho, você tem que comer de garfo e faca. Isso não existe, meu Deus do céu. Então, eu ouvir o cliente, entender o cliente. Se você quer um lanche, um cachorro-quente, você quer comer segurando, que é a magia, e não cortar com garfo e faca. Então, é isso mesmo, ouvir o cliente. E o Uau é o lugar mais democrático do mundo, né? Porque ali você pega o cara que saiu do show do Iron Maiden, Roots e tal, pega o cara que saiu da balada lá, da Shed, pega o cara do sertanejo, e todo mundo come super bem e fica feliz, um ambiente gostoso. Aqui que sai da faculdade, que sai do trabalho. A gente precisa fomentar mais as grandes casas aqui também, para o pessoal sair à noite para ir lá para o Uau comer o fim do ano lá, né? Exatamente. Aqui a gente adapta para a realidade da cidade, né? Exato. A questão de horário e tudo mais. Mas essa democracia você vê até na mesa que tá uma família, né? Então você vê, por exemplo, ali uma pessoa comendo salada, outra comendo lá um lanche aberto, outro comendo risoto, outro um cachorro quente. Então essa variedade entra desde o público que frequenta até numa mesma mesa. Sim. Isso preocupava vocês? Muito. E democracia também em questão de preço, de custo. Nós temos desde um produto mais popular, digamos, a gente tenta segurar muito sempre nossos preços, tá? Então, a gente tem desde um produto mais popular, como o nosso tradicional, que, diga-se de passagem, é não só o mesmo daqui, de Campo Largo, como é o mesmo de 49 anos atrás. Ele é absolutamente o mesmo cachorro-quente. É fantástico. Isso é bem legal. Mas, então, a gente tem desde um produto mais barato até um produto mais que demanda um valor mais sofisticado, um risoto com mignon. Você vê a diferença? Eu fui no cachorro-quente, que já vai no risoto com mignon. Você vê a diferença de nível. Mas é que o risoto, ele é num ponto perfeito. Olha, me lembra assim, ó, vai ser aqueles sabores, é muito bom. Quando a gente vai lançar um produto, a gente sempre chama, a gente sabe o que a gente mais ou menos quer, mas a gente sempre chama algum colaborador muito profissional para ajudar a desenvolver para nós. Por exemplo, o risoto, quem nos ajudou a desenvolver foi o Alexandre, me fugiu o sobrenome dele, professor do Centro Europeu até, um chefe reconhecido, e eu já vou lembrar o nome dele. Ou seja, então, quando nós vamos desenvolver um produto novo, a gente sempre chama alguém. Não adianta a gente achar que sabe, como foi achar que sabe tudo. Alguém que seja referência no meio para ajudar. Para ajudar. E todos os nossos produtos são feitos sob demanda. Ou seja, não existe nada pré-pronto, nada assim, tem ali. Não. É tudo, o pedido foi feito na mesa, aí que vai ser preparado. Esse é um outro grande segredo, né, de chegar perfeito até a mesa do cliente. É tudo feito absolutamente sob demanda. Que legal, né? E falando em empresa, a importância de ter uma empresa de contabilidade. Para auxiliar no planejamento. Que vai ajudar no planejamento, que vai ajudar na gestão do negócio, porque é muito fácil perder. E é desde a abertura da empresa para saber questão tributária, que você pode economizar. Tem empresa aqui em Campo Largo, cliente da GFC, que economizou muito. Sério? Muito. Só de enquadrar corretamente os produtos. Uma empresa grande, que daí são vários impostos e entra em vários tributos diferentes. Que é aquilo que o César falava, né? Que você entender o que está fazendo. Entender. E eles fazem E precisa, às vezes, de profissionais qualificados que vão entender de gestão, que vão entender de negócio e vão auxiliar e orientar
para que caminho que você deve seguir, né? É. Então, a GFC é uma empresa parceira aí que a gente indica. O Joelson é uma figura, assim, Eles ajudam muito na tomada de querido decisão para demais, você sim. ir no tiro certo. Isso é importante. Exatamente. GFC. GFC. Coisa boa, né? Coisa boa. E o que fez o Uau ser o Uau hoje, assim? O que é esse padrão de qualidade? Qual seria a fórmula, assim, de sucesso do Uau? Poxa, não vou dizer que tem uma fórmula, mas como falou o André, o detalhe, a busca pelo detalhe para dar tudo certo, tentar sempre se preocupar com a experiência do cliente, objetivar sempre a satisfação do cliente, como eu já falei também. Poxa, é o trabalho diário, sabe? É acordar pensando já no como fazer tudo isso acontecer. Teu pai era rígido, assim, nessa questão de qualidade? Tipo, não faz assim, não faz assado, não quero que faça desse jeito? Veja, é engraçado. Meu pai falecido há 23 anos, ele sempre foi muito detalhista, mas extremo. Mas, ao mesmo tempo, não nesse tom. Mas ele era muito agregador. Ele sempre foi muito agregador. Ele sempre foi muito paciente e ele sempre tentou passar a mensagem dele de maneira muito fraternal com toda a equipe. Talvez isso tenha sido um norte, sabe? Que a gente um conceito de abraçar mesmo a equipe. Um conceito assim de não é necessariamente ordem. A gente sempre tenta fazer com que... Óbvio, em algum momento você tem que dar, mas o dono, digamos assim, o chefe, se necessário, você até tem que fazer isso. Mas não é a nossa premissa. A gente tenta fazer com que as pessoas que vão desenvolver o trabalho com a gente entendam os motivos de agir daquela forma. E não só agir porque é uma ordem. E até de tomadas de decisões, né? Sem você estar lá. Como eu falei, isso é muito importante, que você não estando lá, que as coisas fluam da maneira como você imaginou. Então, para isso acontecer, é muito importante que as pessoas entendam o conceito e não só cumpram uma ordem. Então, esse, mais ou menos, é uma coisa que ajuda. Isso que você falou, qual o segredo? Não sei se é esse, mas é uma das coisas que a gente acredita muito. Fazer que todo mundo acredite naquilo que está fazendo. E aí a gente volta no GFC, que é mais ou menos isso que eles fazem. Exatamente. Essa maneira de gerenciar. E outro parceiro também que vem a contribuir com isso é a Demicon Campo Largo. Realizar sonhos, né? Para ajudar o empresário, às vezes, a investir no negócio, a alavancar o negócio, eles têm ferramentas, porque através do consórcio, eles têm várias estratégias de fazer o negócio acontecer, porque hoje levantar dinheiro tá um juro alto pra caramba. Demais, e com consórcio não paga juros. Isso é bom demais. Então, isso é uma estratégia, uma dica até para os empresários ir lá conversar com o Marcel da Demicon. Grande para Marcel. Ajudar a dar uma alavancada nos negócios aí. E como eu falo, desde às vezes o sonho de uma cirurgia plástica até... Tudo também. Né, tudo. A Demicon realiza sonhos mesmo. Exatamente. Planejamento de vida. E esse sonho que o nosso amigo André hoje está realizando. Como vocês se sentem, né, no dia a dia, ver a população, o povo de Campo Largo com essa alegria, porque eu falo por mim, eu chego lá com alegria, né? Isso é gratificante para a gente. Como é que é a visão do empreendedor ver essa satisfação? Eu acho que a palavra é realizado, né? Realizado. É isso, porque quando você imagina algo e você passa alguns anos e consegue ele concretizado, o sentimento de realização é natural, né? Claro, é um trabalho que está no começo ainda, é um trabalho que a gente ainda está divulgando, tem bastante gente que sabe, mas tem bastante gente ainda que vai experimentar. Então a gente sente feliz por estar. O objetivo principal é replicar o que tem lá em Curitiba. Até como eu falo para o César, o Uau da Carlos de Carvalho, ele tem uma energia diferente. A gente recebe clientes aqui que falam, a gente até percebe a pessoa às vezes um pouco emocionada. Eu me lembro quando eu ia no Uau, que eu era jovenzinho e tal, na época estudante, ia lá com meu pai, alguém que já não está mais comigo, e agora eu venho aqui e me remete ao que eu vivia lá. E essas histórias em torno do Uau, eu queria ouvir um pouquinho, o César vai ter mais histórias até para contar, né? Que histórias marcantes que vocês já ouviram, que
você fala, cara, o Uau é tudo isso. Eu já ouvi histórias fantásticas. Sabe, eu acho que eu tenho talvez um sonho aí, né, legal em relação à história do UOL, que é um dia, não necessariamente eu, mas alguém escrever um livro, mas não sobre a história do UOL, e sim sobre a história das pessoas em relação ao UOL. Porque como falou o André, cada vez eu encontro umas pessoas que contam uma história mais sensacional que outra, sabe? De passagens da vida fundamentais para aquela família, desde pedido de casamento até situações, como falou o André, você comprou o imóvel, vocês estavam no UOL. A gente tinha algumas opções de investimento e a gente imaginou aquele terreno com a UOL. Vocês estavam no UOL quando aconteceu isso? Estava um jantar de família ali no UOL e a a gente imaginou, pô, mas estava dentro do UOL, idealizando e olha dia só. Veio, você veja, então são histórias, como eu falei, de casamento, então muitas histórias sempre muito felizes, sabe? De coincidências. Então, um dia até pretendo, de repente, lançar um concurso, não um concurso, mas abrir lá para a pessoa contar a sua história na internet para nós e nós compilarmos essas histórias. Porque são muitas. São muitas histórias em 49 anos, histórias que nos deixam muito felizes de escutar. Sabe? Todo mundo que chega a mim tem alguma história legal. E deve ter muita história de adolescente, né? Também, muita, né? Porque o pessoal saía da balada, ia ali, era festa. Mas é melhor nem contar, né? Mas essas histórias que a gente gosta, né? Mas eu tô brincando. São muitas histórias legais. Muitas histórias legais. Todo mundo tem uma história bacana, sabe? Para me contar. Isso é gratificante. Isso é bom. E tem também o rádio é uma cachaça, não sabe disso? Eu sou do rádio é uma cachaça. E teu pai vem do rádio e você também teve um programa, um minuto musical. Eu tenho um hobby, né? Uma pessoa que é música, né? Mas eu até tento uma coisa meio secreta, assim. Mas eu tenho. Eu não misturo muito, né? Com o meu dia a dia. Mas assim, eu tive durante alguns anos uma coluna na Gazeta do Povo sobre música. Eu escrevo sobre música. E tinha na Transamérica Light falando de música com César Brecardo. Então era um minuto que entrava, um minutinho, um teaser, que entrava às 11 horas da manhã e repetia às 1 hora da tarde. Então eu ia uma vez por semana, gravava os programetes. E era bem interessante, eu sempre gostei bastante, sempre tenho um envolvimento grande. O seu hobby. Música. É um hobby. Para falar de música tem que entender, tem que acompanhar. Tem que acompanhar, Sério? Eu tento acompanhar bastante. Mas a música no geral, assim, desde MPB... Música no geral, mais MPB, rock, folk, sim. Essa linha que você falou. Podia fazer um assim também, né? Às vezes você gosta de música eu também. Eu gosto, eu sou do heavy metal mesmo, eu adoro. Eu vejo, não é uma coisa que eu escute, mas eu gosto. O que eu foco mais, assim, entendo bastante de heavy metal. Mas eu acho legal, eu tenho um sonho, já partindo com o André, vou realizar um sonho também agora, que é fazer o meu sei lá, um podcast ou até mesmo algo na rádio, que é o Metal de A a Zico, que eu vou contar histórias de A a Z de música. Então, fazer aqui, tá fácil para realizar o teu sonho, né? Daí fazer algo assim, sei lá, contar histórias, de repente, né? O César vem contar histórias sobre música também, da parte de heavy metal, sei lá, que ele gosta, não sei. E é legal. Eu acompanho muito, Zico, eu acompanho muito música. Vou em muitos shows. Viajo bastante para ver shows. Sempre pauto minhas viagens sempre em cima de grandes shows, assim. Então, eu tento me manter bem informado. E para falar... E como é que era? Porque eu acho engraçado, lá na rádio a gente vê muito, né? Os locutores, né? Quando tá conversando assim, tudo bem? Só porque eu entrando lá. Beleza, vamos começar agora. Tinha isso, César? Não, acho que não. Era a tua voz. É a minha voz mesmo. Que é legal, sempre, isso que eu acho legal. Eu falei, entra com a sua voz, mas você fala assim, sempre rapaz, bem... não sei o que, só um pouquinho. Então agora, não sei o que. Mas que coisa, não é você. Tipo um papo como a gente tá tendo aqui, então eu acho bacana isso. Eu acho uma coisa informal. Trazia, passava. Cara, que legal, cara. Um hobby bacana. Parabéns. Inclusive,
pessoal elogia muito a trilha sonora do Uau Uau, né? Então já vem também do... Eu que faço a trilha sonora. Ah, verdade, eu que faço a trilha Sim. sonora. Tem no Spotify? Tem no Spotify. Tem. É bem bacana a trilha ali. É um dos elogios quando alguém vai sozinho, às vezes lá, tá fazendo sua refeição, presta ainda mais atenção, né? Aham. E é um dos elogios que a gente tem quando a pessoa vai embora. Vou prestar mais atenção na comenta, próxima vez, então. Que legal. Aí entra de novo o detalhe, né? E porque até a música atrapalha pra comer, né? Sem dúvida. Não pode ser um heavy metal, por exemplo. Meu Deus, sai todo mundo correndo, nem faz o pedido, tá indo embora já. A não ser que seja um negócio muito rotativo. Deus coloca aquela música pra você querer ir embora. Está muito tempo aqui. Aumentar o volume. Só não tem o fone. Mas é isso mesmo, porque a música ela tem que ser prazerosa pra você comer. Ela faz parte da experiência que eu falei. Aham. Da experiência que a pessoa tem dentro do estabelecimento, junto com a temperatura, junto com a limpeza, com a higiene. A música é muito importante para a pessoa se sentir bem. A altura da música é muito importante, ela não pode ser muito alta, ela não pode ser muito baixa, ela tem que ser uma coisa que não atrapalhe e, ao mesmo tempo, segure o que está sendo conversado numa mesa, que não vá para outra mesa. Ou seja, tudo tem um porquê, né? É verdade. E para a gente concluir, assim, eu queria saber dos dois lições que vocês têm, assim, que vocês tiraram dessa trajetória empresarial de vocês. Você é novo, mas já está também há muito tempo, assim, né? Já viveu muita coisa, já enfrentou muito desafio. E a gente falando para empresários, que lições que vocês tiram, às vezes, dessa rotina de vocês, que vocês levam para a vida profissional, às vezes para a vida pessoal até? Tem alguma coisa, assim, de ensinamento mesmo, que é uma coisa que vocês talvez mentalizam todo dia ou passam para outras pessoas também? Tem que acreditar no que você está fazendo. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. Você tem que ter certeza que aquilo que você faz é bom. Se você não compraria o que você está vendendo, então não tente fazer com que o outro compre. Você tem que ter muita certeza nisso, tem que ter muita tranquilidade nisso. E tempo, né? Às vezes, como você falou, que você vê algumas situações não dando certo, você tem que acreditar muito. Você tem que ter, às vezes, paciência, resiliência. Às vezes não, sempre é muita paciência, né? Sempre muita paciência. Mas é basicamente isso que eu vejo, sabe? Eu acho que é muito fundamental você ter certeza do que você está fazendo, acreditar muito, sabe? Saber que você está fazendo um bom trabalho, acreditar naquilo. Legal. De minha parte, acho que é muito isso. Acho que é para essa linha. Você dá o teu melhor a todo momento, você acreditar, e aí o resto é consequência, né? Então, essa é uma coisa também que eu acho que a gente tem uma responsabilidade, porque você acaba empregando muita gente, então você como empregador também passar essas mensagens. Eu particularmente gosto ali no UOL de trabalhar com um público jovem, então alguns é o primeiro emprego, você participa dessa formação, tudo mais, né? Então, se sentir parte, desde acreditar no teu produto lá do consumidor, mas entender que você é responsável também pelas pessoas que você está ali fazendo a gestão. Então, esse mix, né? Não é só vender comida, é vender experiência. Né? Igual como você falou do público jovem, eles às vezes têm que ensinar muitas coisas, além da função só da pessoa ali, mas tem que ensinar muitas coisas, assim, até de tratar de valores, é uma relação pessoal junto com a profissional, né? Ainda mais quando, assim, às vezes é primeiro emprego, é um desafio também, né? Exatamente. Eles entendem que a hora que eles estão colocando aquele uniforme, por exemplo, estão representando uma empresa que tem 49 anos de história, né? Então, às vezes, um menino ali de 17, 18 anos, e isso é bacana também, quando ele conhece a história da UOL, que ele recebe o treinamento, que ele entende o que ele está representando, os sonhos e tudo mais, e aí chega um cliente que comenta que frequentava quando era jovem, UOL, e tá... Agrega valor. É muito legal. Então, eu acho que Conheci sua mãe aqui. Essas horas, né? Vim com a sua mãe. Eu frequentava com sua mãe. É isso aí, são histórias. Então, você pega todas as frentes. Você pega desde o teu funcionário, a tua criança, que aquilo vai dar certo, a satisfação do cliente, a experiência que ele vai levar para frente. Então, esse conjunto aí. Legal. Então tá bom. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por esse bate-papo gostoso. Nós gostaríamos de que eles levassem no coração uma lembrança também. Uma lembrança do podcast. Do Bons de Papo. Vocês tomarem um cafezinho Bacana. do Uau Uau aí, lembrando
do nosso pelo podcast. convite. A gente Foi muito legal fica muito o papo, feliz em receber prazer vocês. estar com vocês. O papo realmente fluido, muito agradável. Obrigado. Que bom, Nossa, obrigada, gente, que agradecemos, agradece. Obrigadão, Obrigada, né, obrigado, também, Zico. sair dessa correria também Sim, um pouco, gostoso. né, de dar Nossa, uma parada, dar uma refletida, Tirar pensa um um pouco. tempo da vida de vocês e da correria, a gente sabe que não é fácil para vir até aqui. Nossa, a gente só tem que agradecer mesmo, né, Dani? Muito obrigado Isso aí. mesmo pelo carinho. Obrigada e sucesso, né? E sucesso. Que continue sendo sucesso e aqui em Campo Largo também, né? Amém. Já faz Certeza. 4 meses, Isso. mas agora é só pra frente. Exatamente, exatamente. Eu acho que o maior desafio era replicar a ideia. Agora é Agora resiliência. o pessoal viu pra que coisa tem o acontecer. mesmo padrão, tem a mesma Exato, qualidade é. em Curitiba e com certeza vai ser sucesso também. Isso aí, Tá bom? amém. Obrigada, Aí. até mais, tchau, tchau, gente. Até mais. Até a próxima.